Esse projeto, o Café Matemático, ele é um projeto do curso de licenciatura em matemática da UVA, aqui em Sobral, Sobral interior do Ceará, para quem não é aqui do Ceará. E toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem aqui dois professores, duas pessoas discutindo sobre ensino de matemática e formação de professores, ok? Então hoje a gente já vai para o nosso 9º encontro, aqui no Insta do curso, né? Essas transmissões são sempre no Instagram do curso e as últimas, pelo menos, têm ficado aí arquivadas. E se você está chegando hoje aqui, aproveite, segue lá nosso perfil do curso, né? E aproveite também, se puder, dar uma olhadinha nos outros cafés, nos outros encontros e continuar acompanhando. Gente chegando aí. E aí, Newton, onde é que tu tá nesse momento? E aí, tá Rio tudo Claro? bem? Rio Claro, tô aqui em casa, tô aqui no meu estúdio, Beleza. montando aula, gravando, não tem como fugir não. Imagina. E a temperatura aí? Ó, cara, hoje tá gostoso, viu? Mas esses dias tava bem gelado. Às vezes você entra numas aulas online aí, 8 horas da manhã, bem agasalhado. É. Aqui em Sobral o pessoal também tá andando de cobertor, porque de ontem para hoje deu 24 graus, então Já aqui é tá frio muito pra gelado. caramba. É, Aqui, acho que chegou a 6 graus, eu acho, faz umas 2 semanas. Aí caramba. Lá em tava. Pelotas estava 12. Uhum. É, o pessoal ali do sul é mais acostumado, né? É, E o doutorado, como que vai? rapaz, tá doutorado, viu? É o Tá ritmo, bem. né? É o ritmo, é. Apesar da gente não estar tendo disciplina, mas a gente está aproveitando para adiantar o texto aí da qualificação. Sim, sim. Tá puxado. Mas É. tá bom, tá muito bom. Muito massa. Ah, que bom. Bom, o pessoal vai chegando aí, eu acho que a gente já pode ir começando aqui, né? Lembrando aí a galera que as transmissões no Instagram elas têm um limite de 1 hora. Então, quando der 1 hora, se o nosso bate-papo aqui não tiver terminado ainda, se ele terminar de uma vez, vocês aguardem que a gente abre de novo a transmissão para a gente terminar a nossa conversa, tá legal? Então, só para que ninguém tome um susto. Bom, então, boa noite para quem já está por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio, eu sou professor do curso de licenciatura em matemática da UVA. Como eu já havia falado há pouco, esse é um projeto do nosso curso. A gente, toda segunda-feira, né, durante esse período de isolamento social, em que as aulas estão suspensas, toda segunda-feira a gente tem um encontro aqui com duas pessoas discutindo sobre ensino de matemática e formação de professores de matemática. Hoje a gente vai falar um pouco sobre produção de vídeos, né? É um assunto que está bem atual, né? Mais do que nunca, com esses tempos de escola em casa, né? Praticamente. Mas isso a gente vai falar ao longo dessa conversa. Bom, além de ser professor do curso de matemática, né? No curso a gente tem um laboratório, que é o Laboratório de Vídeo Didático, que é o LAVID. A gente tem um canal no YouTube também, quem não conhece, puder dar lá uma forcinha, pode seguir lá também. Então, a gente está aqui, eu e o Newton, porque a gente gosta muito de trabalhar com vídeos, né? Na verdade, a gente se conheceu por causa dos vídeos, né? O Sim. Newton vai falar mais à frente também, mas na organização dos festivais. E é para isso que a gente está aqui hoje. Aí, em vez de eu ficar apresentando o nosso convidado, passando aqui o currículo dele, eu vou deixar que ele mesmo faça isso, né? E aí ele vai direto ao ponto. Boa noite, Newton. Boa noite, Márcio. Primeiro eu queria falar que é um prazer aqui poder participar dessa conversa, né? Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer o pessoal que está assistindo aí também. Eu vi vários joinhas aí, palmas de amigos, conhecidos, familiares aí. E sempre outros professores também, né, que buscam
alguma informação nesse sentido, né? O Márcio me apresentou, né? Meu nome é Newton Silveira Domingues, eu trabalho com vídeos desde 2008 ali, onde eu comecei meus estudos na iniciação científica, né? Sou membro do GPIME desde então, sempre trabalhei sob a orientação do Marcelo Borba, que acho que deve estar assistindo aí também, um abraço para o pessoal do GPIME. E nos sigam também nas redes sociais aí, a gente tem no Instagram, o canal do YouTube também. É sempre legal a gente estar compartilhando esses espaços, né? Acho que muita gente pode achar um material bacana, essas lives aqui, outros tipos de lives que a gente tem feito também. E eu comecei meus estudos na iniciação científica, na época não tinha todo esse acesso aos vídeos, né? Era um pouco diferente, o YouTube ali começando. Depois era mais um sentido de assistir uma atividade, gerar discussões a partir das sensações que o vídeo pode estar transmitindo. Depois eu fiz meu mestrado ali na Unesp de Rio Claro também, no programa de Educação Matemática. Aí eu já tinha uma proposta um pouco diferente, onde começamos a introduzir a produção de vídeo pelos alunos do curso de licenciatura da Biologia na época. E depois veio a proposta do doutorado, né? A gente pensou um pouquinho maior aí e fomos criando o primeiro festival, que foi onde a gente se conheceu, né? O Márcio também trabalha um longo tempo aí com vídeos, então foi muito bacana a gente estar conversando naquele momento. E agora ele está ali em Pelotas, não sei se ele vai participar desse quarto festival. A gente está aí nesse momento um pouco à distância também, né? Mas meu doutorado eu estudei a teoria da atividade, né, com seres humanos com mídias. Então eu trabalhei com esse desenho que vocês estão vendo aí no fundo, né, sistema seres humanos com mídias. É um pouco mais teórica, né, por conta de ser uma tese, eu vou falar um pouco sobre. Mas eu trabalhei com os participantes do primeiro festival, vendo como que foi esse contato com os vídeos, né? Como que os professores e alunos se organizaram e como que eles gostam de estar participando, o que motivaram essas pessoas a produzir esse vídeo, né? E a gente tenta ver como que essa interface da mídia vídeo, né, ela pode estar influenciando a nossa produção do conhecimento. Então, basicamente, é essa ideia que a gente tem por trás disso, que a gente se expressa de diferentes formas de acordo com a mídia que a gente utiliza. Ok. Newton, aqui no curso de matemática, né, como eu já falei, a gente tem esse laboratório de vídeo e a gente experimenta bastante, né? Não sei como é que vai ficar depois aí desse período de isolamento. Mas aqui a gente procura não só fazer os vídeos para alimentar o canal, mas também a gente tem usado nas disciplinas, né? Disciplina que eu ministro, os meninos já entram perguntando qual é o dia da entrega do vídeo, que eles já sabem que vão ter, né? Que vai ter. Mas outros professores também têm usado, né, o vídeo na disciplina, né? Porque a gente acredita que a produção de vídeos, né, em tempos nessa era digital, a gente não tem como escapar, na verdade, né? As pessoas produzem vídeo para tudo, não é só pela questão da educação, da escola, da universidade, né? Você entra no YouTube, você encontra vídeo de como consertar geladeira, você encontra vídeo de tudo, né? Sim. Encontrei um ontem, inclusive. Bom, aí, mas fala pra gente também como foi essa tua trajetória com a produção de vídeos, especificamente, né? Desde a tua participação no grupo lá, aí, na verdade, em Rio Claro, né, no GPIME, até a tua trajetória acadêmica aí, com produção de vídeos, né? Certo. E você estava falando também da apresentação, né, com relação ao meu histórico, né? Atualmente eu estou trabalhando também no ensino fundamental, no ensino médio, e estou gravando aulas na EAD também. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Sobre alguns softwares que a gente utiliza também, por eu estar trabalhando com desenho geométrico, então a gente acaba fazendo um uso também dessas tecnologias dentro do próprio vídeo, né? Minha trajetória, ela começou na minha graduação, né? Eu morava numa rap e a gente participou de um concurso. Então a rap sobrevive ali, o pessoal que está assistindo aí também.
Nós fizemos alguns vídeos para a escola e ficamos entre as 50 primeiras repúblicas do país, né? A gente ganhou uns prêmios, então foi um movimento muito legal. E na época eu estava buscando uma iniciação científica, o Marcelo sempre falava de uso de tecnologia, ele falou, eu queria às vezes trabalhar com vídeos, né, mas eu não sei muito bem como. E eu falava, nossa, mas a gente se movimenta tanto, né, para fazer vídeo, produzir, às vezes para um festival, para uma coisa, o pessoal sai para a rua, né, porque como que a gente consegue usar isso para educação? Então a gente vê essa potencialidade do vídeo, né, de você poder ver, de você escutar, você ter a sensação ao ouvir um som relacionado a uma imagem, às vezes uma animação gráfica que favorece um pensar diferente. Então nós trabalhamos com alguns vídeos da matemática multimídia, o projeto M3 da Unicamp. Às vezes um simples exercício que a gente fala, a diferença de uma faixa para outra do imposto de renda. Às vezes você fala, tá, uma função ali, maior, menor, como que funciona? E às vezes uma animação gráfica, ela mostra, faz todo um movimento que gera uma compreensão diferente. Então a gente foi pensando em maneiras de estar utilizando esses vídeos em sala de aula. E aí foi onde começou o meu mestrado, minha iniciação científica na época. E aí a gente trabalhava com alguns vídeos com o pessoal da ecologia e da biologia, alguns vídeos de impactos ambientais. Então a gente trabalhava com uns vídeos que causavam uma certa sensação até ruim, dependendo do tema que fosse abordado, né? Hoje a gente tem os vídeos sobre as queimadas ambientais que está acontecendo na Amazônia. Então a gente vê isso, de certa forma, o vídeo também ajuda a impactar e gerar essas discussões, né? Às vezes você não sente, mas quando você visualiza, você fala, nossa, tá estranha a coisa, né? E aí a gente foi pensando em maneiras de usar isso em termos de pesquisa também, não só sala de aula, e fomos estudando algumas teorias. O GPM começou com os vídeos, né, com a parte das performances matemáticas, mas eu não fui muito para esse lado, né? E no meu mestrado a gente trabalhou com modelagem matemática. Então, basicamente, os alunos escolhiam um tema para ser investigado ao longo do semestre e a gente pediu para ter essa proposta de produção de vídeo dentro desse trabalho de modelagem. Então eles entregavam uma parte escrita, iam fazendo e no final eles apresentavam um vídeo e podia ser de qualquer forma. Então foi um trabalho bem aberto, alguns substituíram a própria apresentação, outros a gente observou que o vídeo foi a própria fonte de pesquisa, então às vezes o pessoal recorre muito mais ao vídeo do que aos livros. Isso a gente percebe, igual você brincou do tutorial, né? Às vezes a gente vai ver coisas que nem são da área e ajuda muito, né? A gente tem canais aí consolidados na matemática, cheio de tópicos, alguns bem rápidos, informativos, né? E a gente começou a pensar, bom, o que os alunos gostam de assistir, o que os professores gostam de passar, será que o que a gente passa em aula é a mesma coisa que eles estudam em casa? Então tudo isso foi gerando inquietações que a gente foi verificando ao longo desse processo. Isso daí depois eu vou falar um pouco mais para frente também, né? E depois chegou na proposta do doutorado. E aí no doutorado a gente abriu um pouco mais para ver como que está essa produção e juntando aquelas ideias, né, dessa competição, igual eu vivenciei, né, por parte da escola ali. Lógico que às vezes a gente não tem uma premiação com um financiamento tão grande assim, mas a gente tem as nossas medalhas, a gente vê que o pessoal preza muito essa participação, né? Então foi um espaço bem bacana que a gente desenvolveu aí para os professores e alunos. Uhum. Legal. Falando dessa história do festival, né? Assim, aqui no Lavide a gente tem uma história muito estreita também com o festival, né? Na verdade, assim, o Lavide, na verdade, surgiu, tô falando um pouco do histórico aí também, desde quando tu trabalha com vídeos, né? Aqui a gente começou mais tarde do que você, né? A gente começou lá por volta de 2011, 2012, mas também em contato com esses vídeos da Unicamp, né? O projeto Matemática Multimídia. Então, eu acho que ali foi um grande despertar da força ali para muita gente que trabalha com vídeos, né? Sim, sim. E aí, aqui no Lavide, a gente, além de produzir, os alunos às vezes produzem vídeos para as disciplinas que outros professores pegam, eles usam, né, o Lavide, quando a gente está com bolsista, eles também ajudam. Então, vai além só de alimentar o canal, como eu falei, vai também de dar o suporte para os alunos do curso, né?
E aí, uma das coisas que acabou fazendo com que o Lavide ganhasse um certo destaque, até aqui na região, né, foi justamente essa questão dos festivais, né? Desde o primeiro festival a gente participa, a gente tem conseguido produzir vídeos e tem conseguido ir aí para as finais, né? Os vídeos vão, né? A gente nunca conseguiu ir até o local das finais, Sim, estava tudo certo para ir agora, mas não sei o que, é que vai acontecer, né? sim. E aí, e a tua tese, né, é justamente sobre os festivais, né? Essa movimentação que os festivais acabaram gerando aí por todo o Brasil, isso foi o teu objeto de pesquisa, né? E Sim, sim. aí é inevitável, né? A gente quer que tu fale aí como é que é essa pesquisa sobre os festivais, né? Uhum. Então, assim, primeiro eu vou falar dos festivais, de um modo geral, né? Então, assim, a gente tem esse site, festivalvideomate.com. Você pode entrar lá e ver o edital, né? Quais são as normas que a gente precisa. Então, tem alguns cuidados, né? Com autorizações, né? Por conta da imagem, dos direitos dos vídeos, né? Tem essa primeira parte que os professores produzem e mandam, aí tem uma pré-seleção, eles... Deu uma travadinha aí, mas tá ouvindo bem? Tá tranquilo? Tranquilo. E, e assim, qual que foi a ideia, né? A gente queria despertar essa aprendizagem e essa criatividade por meio do vídeo. A gente vê que o vídeo está muito presente nos estudos dos alunos. Então, quer perceber que eles estão estudando por vídeo, é só você dar uma prova. Você ensina uma técnica de determinante de matriz, na hora que você vai corrigir, tem 1000 técnicas. Aí você pergunta, mas como você viu isso? Ah, não, ó, aqui você faz a técnica da borboleta, a técnica ninja, eles dão nome. E eles falam assim, eu vi na aula daquele professor que eu gosto. Então, a gente tem várias videoaulas que os alunos assistem. E a gente pensou, bom, mas vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente da videoaula, né? Vamos tentar fazer algo contextualizado, algo criativo, que os alunos, quando vão produzir, eles falam, né? Eu quero dar meu toque no trabalho, eu quero fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que seja legal, né? Então a gente nota que o humor, ele sempre está presente, né? Isso eu trago um pouco na discussão da minha tese. Então a gente às vezes brinca, você percebe que são piadas internas, está imitando alguma situação, algum professor, alguma coisa. Então É, tem sempre um sentido por trás desse vídeo, né? E a gente vê que, de certa forma, com a ideia do festival, a gente queria captar essas pessoas, assim como você, que já trabalhavam com vídeos. Então, para a gente ter esse espaço, então, conheci várias pessoas que já trabalhavam há vários anos com a produção de vídeos, mas às vezes não tinha esse espaço para estar divulgando. Então, a gente queria mudar essa imagem pública que a gente chama da matemática, né? A gente tem diversos autores que trabalham com isso, mas no sentido da matemática sempre está atrelada a algo chato, cansativo, difícil. Então, essa produção de vídeo, de certa forma, ela desperta o aluno quebrar essa barreira, né? Então, eu entrevistei pessoas que às vezes falavam, nossa, eu não era bom em matemática, mas eu adorava teatro. Então, para fazer esse vídeo, eu encaixei a teoria na música, eu fui para a rua, eu vesti, eu criei minha roupa. Então, a gente dá essa visibilidade também para a matemática, né? Ela sai para fora ali dos muros da escola. Então, às vezes tem essa votação do júri popular, então você compartilha, fala, pessoal, vota no meu vídeo. A gente viu vários e-mails, até na lista da SBEM também, professores divulgando. Então, acho que isso é bem bacana, a gente muda um pouco essa característica. E esse material que fica no nosso site, né, outros professores também podem estar utilizando para trabalhar nas suas salas de aulas. Tanto é que a gente criou uma nova categoria esse ano, né? O pessoal que está organizando ali de Pelotas, o André, principalmente, você deve ter conhecido por lá, né? Ele está tomando frente esse ano. E essa nova categoria é justamente para ver como que as pessoas estão, às vezes, utilizando esses vídeos, porque a gente tem um material rico nas mãos, não estamos criando atividades, não tem nenhuma pesquisa nesse momento sobre como utilizar, mas a gente quer saber dessas iniciativas. Então, eu passei já para alguns alunos também, estou trabalhando em educação financeira, então tinha um vídeo de educação financeira que, inclusive, foi premiado. Então, às vezes, a gente vê essa linguagem mais próxima das crianças, né, do público-alvo em geral, dependendo do que a gente está fazendo,
tem várias explicações diferentes da do professor, né? E na minha pesquisa, eu ajudei na organização, né? Então, passei por diversos processos junto com a equipe, né? O Marcelo Borba, ele é o coordenador do projeto e ele conta com uma equipe de vários alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, e a gente vai dividindo tarefas. Então, as pessoas pegam esses e-mails que são enviados com a inscrição, a submissão dos vídeos, a gente faz uma primeira triagem para ver se não tem alguma inconsistência matemática, nenhum tipo de problema. Então eu vivenciei cada um desses processos, até por ser o primeiro, criar o edital, pedir patrocínio. Às vezes a gente começou com a ideia na UAB, então o Marcelo tinha contatos em Brasília para estar disparando esses e-mails. Então foi assim, começar mesmo naquela insegurança, né? A gente tinha uma situação atual que a gente chama, né, que os vídeos são utilizados, mas às vezes não dessa forma, né? E a gente queria quebrar ela e imaginamos uma situação. Mas nem tudo que a gente imagina acontece. Então tem a situação que a gente chama de situação arranjada. Então eu discuto tudo isso na minha tese, né? Essas situações dentro da teoria que eu utilizei. Então eu olho para essa atividade dos alunos com professores, essa atividade colaborativa entre eles, né? E vou vendo como que eles se organizaram, né, nos diversos processos, quais eram as regras que a gente tem nas salas de aulas, qual que era a proposta de estudo que o professor começou a desenvolver com os seus alunos, né, para começar a fazer esse vídeo. Então a gente viu que alunos procuraram professores deram ponto em sala de aula e depois selecionou alguns para submeter. Então, por ser o primeiro, assim, a gente queria entender de onde surge essa iniciativa, quais eram os motivos que eles tinham, né? Então, a gente foi discutindo várias coisas, a comunidade que a gente compartilhava os trabalhos, a organização, então, como que eles se dividem, né? Que o trabalho de vídeo ele é um pouco difícil. Então, tinha gente que era tímido, então a gente percebeu esse poder de ação, né, da mídia também, então a pessoa que às vezes falaria ali em sala de aula acaba ficando tímido porque vai para o YouTube, eu não quero aparecer, então eu vou filmar. Aí o outro fala, não, minha mãe constrói a roupa. Então essa organização do trabalho foram coisas que a gente foi observando. Só das entrevistas que eu fiz ali, eu acho que dava para escrever umas 5 teses, talvez. Eu selecionei algumas para trazer na minha pesquisa, né? Estou querendo escrever artigos, mas trabalhando muito também com essa nova realidade que a gente está, né? Está tomando um tempo diferente nosso dessas aulas online que a gente está tendo, né? E aí eu fui observando tudo isso e fui trazendo alguns referenciais para estar discutindo, observando algumas coisas igual do humor, que foi uma coisa que era inesperada ali, mas que surgiu. Então a gente foi teorizando um pouco mais sobre isso e a teoria da atividade casou muito bem, assim, para poder olhar para esses diversos coletivos, né? Eu trabalhei com uma rede de sistemas seres humanos com mídias. Então ficou um trabalho muito bacana, assim, que eu acho que ajudou bastante gente a olhar para esses festivais e de uma outra forma também, né? Então acho que foi um trabalho bem, bem bacana. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, vamos ver se daqui a pouco sai um artigo mais resumido aí. Tô devendo ali pro Marcelo, que deve estar assistindo aí. Mas vai sair, eu ia assistir só para saber se tu ia... Então, vai sair o artigo para ficar sossegado. Mas aqui agora o trabalho está um pouco diferente, mas a gente vai acertar aí. E depois do segundo, né, eu já estava na minha fase da qualificação, então acabei trabalhando um pouco menos com a equipe do GPM, do Elikmatube, né, na verdade, essa equipe que trabalha nesse projeto. E aí, mas ali também ajudando, às vezes alguém tinha que fazer alguma coisa, dividir algumas tarefas. E para o terceiro eu fui jurado. E assim, foi uma sensação única, né, ser jurado desse festival, porque a gente vê a importância que as pessoas dão para esse trabalho. A gente tem relatos, foi a primeira vez que eu viajei de avião, teve pessoas que conseguiram financiamento da prefeitura, então eles voltaram, né, com a medalha que ganhou, ou a de honra ao mérito por estar presente, né? Então a gente vê como que as pessoas se doam para esse trabalho, para esse tipo de projeto, e a gente fala, pô, valeu a pena pensar dessa forma. A gente viu professores e alunos ali que às vezes ficavam tímidos, subiam para receber a medalha.
a gente vê alguns vídeos emocionantes, igual a gente teve sobre Brumadinho, né? Então você assiste, você arrepia, cara, porque é uma realidade das pessoas ali que elas querem passar também, tem um conteúdo muito crítico, então a matemática, os dados mostram também algumas coisas nesse sentido, e foi muito bacana, assim, poder vivenciar o festival dessas diferentes formas. Agora, querendo participar como professor, né, submeter vídeo com meus alunos, tem alguns que está um pouco difícil esse contato, né, porque eu vejo que os alunos também estão sobrecarregados por conta desse excesso de aulas e às vezes cobram algumas atividades. Essas atividades é uma maneira da gente estar avaliando a distância, né? Então isso também impactou um pouco os alunos. A gente já está com inscrições para o quarto festival, mas prorrogou essa primeira prazo aí porque está todo mundo se ajustando nesse novo sistema. Então é basicamente esse assim o meu contato, né, com o festival, né? Isso que foi a minha tese, assim, bem um recorte bem pequeno assim, de tudo que a gente discutiu, né? A tua tese ela está publicada no site do GPIM, né? Tem no site do GPIM e no repositório da Unesp. Certo. Se Que bater já ali, foi né? agora, janeiro, né? Foi em janeiro a defesa. Acho que eu protocolei ali em fevereiro, um pouco antes ali do carnaval. Mas já está tudo certinho no sistema, já está disponível. Para o pessoal que está ouvindo aí, que está acompanhando, aliás, que é aqui da UVA, né? Não sei se vocês já se deram conta, mas pelo menos o pessoal que trabalha ali no Lavi, de vez em quando a gente vai enviar trabalho, fazer algum artigo, vocês usam a referência lá, Domingues, é o Newton, tá? Então vocês estão em contato aqui direto com a referência de alguns trabalhos que vocês já fizeram. Eu conheci um pessoal no Enem, foi muito bacana. Falou, você que é o Domingos, eu achei que você era um pouco mais velho. Eu falei, não sou tão novo, né? Já tá acabando o cabelo aqui, mas... Não. Outra coisa também, pessoal, eu quero já desde agora pedir desculpa para quem está acompanhando, porque apesar de a gente ser taxado várias vezes como o pessoal da tecnologia, né? Tipo, quando o Data Show não liga, o pessoal chama a gente. Mas é a primeira vez na vida que eu estou fazendo uma live. Então tá passando aqui a rodo, pergunta, a gente interagindo e tá passando aqui, mas eu prometo que eu vou ver tudo com calma, tá? Então eu peço desculpa assim se a gente tá conversando e não tá partilhando o que vocês estão falando, mas a gente está com o olho lá e outro cá. A gente não tem equipe de produção, né? É só a gente mesmo para dar conta de tudo isso. Então peço um pouquinho mais de paciência que de repente já a gente começa a falar melhor aqui. Mas eu estou vendo aqui que a Ravelli está participando, tem a Bruna, Jailton, a Renata, Marcelo Borba, certo, Nilton? Certo. A Aninha, Ana Maria, Edson, Valdones, Dudu. Eu ia até te falar, Márcio, se você pudesse anotar alguma pergunta ou outra para a gente discutir, porque algo que eu vou falar também é esse improviso que a gente tem nesse cenário atual, né? Então, uma das coisas que eu estou improvisando nesse momento é o suporte. Então, depois eu mostro aqui, eu tento mostrar aqui como que eu coloquei meu celular, né? Então, isso dificulta eu estar lendo algumas coisas, eu vejo ali, mas alguns risquinhos. Mas eu vou falar um pouco sobre esse improviso também, eu acho que vai ficar bacana na hora que chegar nessa parte. Beleza. E se você puder anotar as perguntas, depois a gente volta falando um pouco aí para cada um. Então, eu já peço licença aqui, que de repente pode dar a impressão que eu não estou ligando para o que o Newton está falando, estou virando aqui para o outro lado, mas é porque eu estou com o computador aqui ligado. Aí eu vou acompanhando as perguntas então aqui pelo computador e à medida que o Newton for falando eu vou vendo aqui alguma coisa. Mas antes, Newton, tu falou aí sobre essa questão da tua sobrecarga, né, nessa nova fase como professor. Aqui em casa eu tenho observado isso de perto, né? Eu não estou, que nem você, dando aula remotamente, mas eu tenho um filho de 9 anos, quase 10, que está tendo aula todos os dias, né? Então a gente também teve que... Isso mexe muito, né? A gente teve que arrumar um lugar na casa, porque a gente não tinha essa perspectiva de ter um lugar isolado, né? Onde ele pudesse precisar de concentração. A gente tem uma menina também de 3 anos que... não deixa nada quieto. Então, isso mexe com a rotina de dentro de casa também, né? Mas
o que me chama mais a atenção é tentar identificar como é que está a professora dele, sabe, nesse contexto todo. Então eu vejo assim, a gente tem um grupo de WhatsApp dos pais, né? E aí a gente vê assim a impaciência dos pais, porque às vezes o professor não coloca imediatamente a tarefa do dia. Ou até coleguinhas que até agora não apareceram para assistir aula, né? Desde o começo de maio, né? Que quando a escola resolveu adotar esse esquema de aulas remotas, eles não aparecem. E aí então eu fico pensando assim, puxa, dá um trabalho às vezes preparar uma aula que a gente dá uma vez na semana para uma turma na faculdade, por exemplo, que a gente quando a gente se dispõe a preparar laudas, imagina o trabalho que não deve estar dando agora para quem está preparando aulas todo dia, ainda mais assim no fundamental, que às vezes o professor dá conta de mais de uma disciplina, né? Sim. E aí, mas mesmo assim eu observo, não só na escola dele, mas com outros colegas também, que apesar disso, o vídeo tem entrado pouco. Né? A visão que a gente tinha do uso de vídeo antes de pensar no que poderia acontecer com pandemia, pelo menos na minha bolha, vamos dizer assim, o vídeo ele era usado como um recurso que não era muito... Como é que eu posso dizer? Não era usado com tanta frequência, né? Era um recurso ali que às vezes o professor pegava, vamos ver um vídeo aqui para fazer essa motivação, que nem você falou da questão da educação financeira. Mas agora, com essa questão das aulas remotas, de novo, na minha bolha eu não estou conseguindo enxergar isso. Eu achei que o vídeo fosse ganhar um pouco mais de presença, né, nesse aspecto, porque... Não sei se porque aqui em casa também a gente já tem muito costume assim, os meninos vão, o mais velho na verdade, vai fazer uma tarefa, se ele não encontra no livro, eu peço, pega o celular, pega o computador, dá uma olhadinha aí, vai no YouTube, pesquisa um vídeo e tal. Mas pelo menos aqui na minha bolha, eu repito, eu não tenho notado muito. Mas aí a gente está aqui com um professor que está no outro lado, né? Que está justamente tendo que lidar com essa situação enquanto professor. E aí, conta aí pra gente como é que tu tá vendo isso, como é que tem sido o teu trabalho com aulas remotas? Certo. Então, assim, com relação, né, a gente nota diferentes perspectivas, assim, né? Se a gente for utilizar em sala de aula, às vezes eu noto que os alunos querem alguma coisa mais dinâmica, que prenda a atenção, um vídeo curto. Quando os alunos vão estudar em casa, eles querem algo mais teórico que vai resolver o problema da prova ou do exercício. Então, se você passar o mesmo vídeo que ele estuda em casa, em sala de aula, quase ninguém vai prestar atenção, porque ele não é aquele momento que ele quer ver uma resolução de um exercício detalhadamente, né? E, ao mesmo tempo, quando ele produz, aí ele já quer dar um toque meio que de humor, fazer uma coisa diferente, já que ele tem essa liberdade, né? Então, assim, a gente tem essas três coisas que acontecem, na minha visão, né, quando a gente está trabalhando com vídeos. Mas o que acontece? Quando a gente está com essas aulas remotas, a gente pegou muita gente de surpresa. Tanto a escola quanto os professores. Então, cada um se organizou de uma forma diferente. Eu falo que eu estou trabalhando, no caso, na rede privada, né? Eu vivencio duas realidades bem diferentes dentro do meu trabalho. Então, e dentre os colegas também, que eu vivo discutindo, às vezes tem professores, amigos meus gravando aula 2 horas da manhã, falou, você pode dar uma olhada aqui, ver isso daqui. Então a gente vê assim, esse trabalho sendo bem difícil nesse início. O que acontece? Teve escolas que adotaram o modelo das mesmas aulas presenciais em sala de aula, remotas. Então o que acontece? A gente não tem... Praticamente tem os mesmos horários da escola, não tem muito intervalo e a gente vai trabalhando com todas as turmas como trabalharia normal. Então, sexto A, sexto B, primeiro colegial A, primeiro B, segundo colegial. Então, a gente tem essa grade que você tem que estar em sala de aula a todo momento. Algumas adotaram as aulas síncronas. Então, eu tenho que entrar no meu horário de aula das 10 às 10h45 para dar aula para tal turma. O que acontece? Quando você tem um sistema desse, o aluno precisa da internet para assistir e a gente não tem muito como medir quem está assistindo ou não.
Então, você entra, tem o bate-papo, algumas pessoas comentam, alguns sistemas importam essa presença e dão um número, né? Cada escola tem o seu sistema, o seu material, né? Algumas que são de rede têm sistema próprio, outras compram o Zoom, o Google Meets. Então, a gente tem várias Skypes da vida, né? Videochamadas que você trabalha em sala de aula. E quando você trabalha isso, realmente você não tem muito vídeo inserido nesse espaço, porque você está dando uma aula praticamente como seria a sua aula presencial, só que ela está sendo remota. Então o que a gente faz? Geralmente trabalha com PowerPoint, vai trabalhando com alguma coisa na tela, por exemplo, em desenho geométrico eu uso softwares GeoEnzo, esses dias eu postei no Instagram aí, vários amigos professores perguntaram qual software que era, né? Então, a gente tenta minimizar essa distância que a gente tem da educação presencial. Então, nesse caso, realmente, não está tendo tanto vídeo, só o fato de você estar assistindo em casa e quem faltou vai assistir essa aula de novo e isso se torna um vídeo, certo? Então, nesse modelo, a gente não aparece tanto. Tem escolas que adotam aulas assíncronas. Então, para não ter essa necessidade do aluno estar online naquele momento, o professor grava um vídeo sobre aquele tema, e aí que entra essa produção de vídeos, né, nessas aulas remotas, eu acho que um pouco mais intensa, que é uma das realidades que eu posso mesclar entre síncrono e assíncrono dentro dos lugares que eu trabalho, e eu gravo essa videoaula com um certo tempo, não precisa necessariamente serem os 45 minutos que seria a minha aula, porque eu vinculo ela a alguma atividade e os alunos postam a resolução dessas atividades que eu deixei de tarefa como uma maneira de eu estar avaliando a presença. Então é um outro modelo que a gente vê de produção de vídeos nessas aulas remotas. Então depende do que cada um tá adotando, mas nesse processo a gente tem várias dificuldades. Porque se eu estou num momento síncrono com alguns alunos, tem sistemas que às vezes eu não consigo silenciar, tem sistemas que fica tudo aberto, o vídeo, o áudio, então a gente tem às vezes algum problema, né, para estar conduzindo essa aula. Então tem pai que tá reformando a casa e aí sai aquele barulho no fundo, aí se você desliga os pais reclamam porque desligou, e aí, então tem vários estabelecidos que a gente está acompanhando aí, né? E tem escolas que inclusive falam, não, ó, você tem que pagar os 45 minutos. Se você for gravar um vídeo, vai ter que ser um vídeo de 45 minutos. E aí, paciência para quem vai assistir esse vídeo de 45 minutos, né? Porque às vezes você vai gravar esse vídeo e a matéria vai correr muito mais. Você pode até dar mais exemplos, mas fica um pouco cansativo de certa forma, né? E ao mesmo tempo, você falou desse nosso trabalho enquanto professor, né? Por que ele é mais difícil? Por que ele é mais cansativo? Porque para você prepara o que você vai dar de conteúdo. Então você prepara um slide, você prepara uma lousa, você tem várias formas de estar gravando esse vídeo. E aí você tem que gravar, você tem que editar, renderizar, mandar para a plataforma, ou mandar para o YouTube disponibilizar o link, mas aí já sai do controle da escola, geralmente é uma plataforma própria, né? O pessoal está falando do Classroom, a gente utiliza também, um dos lugares que eu trabalho, então fica bem organizada a devolutiva desses alunos, então é uma plataforma bem interessante nesse momento. E então a aula ela acaba tomando mais tempo, porque você tem que preparar, gravar, editar, subir, depois já tirar dúvida, receber o material, corrigir, dar essa devolutiva em forma de avaliação ou do próximo vídeo, corrigindo, né? Então a gente vivencia essa prática em cima da hora com diferentes plataformas, né? Algumas são melhores, outras são mais caras, outras é da rede da escola que você trabalha, então você não pode fugir dessas delegações. E a gente tem um trabalho, às vezes, muito replicado, assim, né? Você preenche uma plataforma para coordenação, aí você preenche uma plataforma para os alunos terem acesso. Aí você preenche um outro lugar para deixar arquivado com o registro. Então você às vezes preenche 3 vezes da mesma coisa, igual você falou. Aí às vezes tem pai que fala, nossa, ele não preencheu esse hoje. Né? Então você tem essa cobrança, porque às vezes os pais também acompanham essas aulas. Alguns professores às vezes ficam inseguros.
Ah, mas eu vou estar falando ali, vai ter pai. Enquanto isso, tem alunos que estão sozinhos, né? Então, é tudo novo, né? E com relação a essa produção, uma coisa que eu falo, né? A gente tem que improvisar. A gente não pode se sentir preso ou querer muito perfeccionista, né? Às vezes a gente consegue um trabalho muito bom com pouco recurso. Então, se vocês estão vendo aqui, tem essa lousa, eu consigo colocar um suporte, como se fosse um pau de selfie, e estar gravando algo que eu escrevo. Uma das escolas que eu trabalho, elas trabalham com iPads. Então, é uma escola bem diferenciada, assim. A gente tem um iPad, pode gravar a tela, escrevendo com a caneta. Então, isso facilita a produção. Você grava a tela, vai falando, vai resolvendo exercícios. Eu já deixo alguma coisa pronta para não ficar copiando e gastando esse tempo, né? Então, a gente pode estar fazendo esses vídeos. E para desenho geométrico também, uma alternativa é você pegar, colocar um tripé, filmar a folha e fazer nas construções. Então a gente fez 2 estudos aqui em casa, né? Porque eu e minha noiva nós somos professores de matemática. Então tem momentos que estão os dois em aulas síncronas. Então estão os dois ao vivo. A gente teve que separar o escritório um em cada quarto. Então se você for lá no outro quarto, depois dá para até mostrar, tem um pedestal de violão com um suporte com luz travado num pau de arara. Então, cara, é uma engenhoca, mas na hora que você olha o vídeo editado, você fala, nossa, que produção legal, né? Porque você coloca um celular com uma boa qualidade, você grava aquilo ali falando, e às vezes ao vivo. A minha noiva grava ao vivo desenho geométrico, fazendo as construções, e com o iPad conversando no bate-papo com os alunos, tirando dúvida. Então, assim, dá para você fazer muita coisa com pouco recurso. Então a gente vê que nessas horas os professores também são um pouco maker, né? A gente tem, com esses recursos, se virar nos 30. Então, o que mais tem de dificuldade é essa barreira, né? Dos professores, às vezes, mais antigos. Ah, não, eu vou ter que aprender. Nossa, eu não tenho computador, como que eu faço para editar? Então, isso dificulta um pouco o trabalho, né? A gente tem vários aplicativos e softwares hoje que ajudam essa edição, né? O próprio celular você consegue fazer muita coisa, mas realmente é difícil, porque às vezes você grava num lugar, você tem que renderizar o vídeo num formato que roda naquele programa, o programa é gratuito, aí ele te dá alguma limitação. Então a gente tem esses problemas assim também para montar suas aulas, né? Fora esses problemas que você relatou, né? Como pai, você vê uma cobrança muito grande de algumas coisas, né? Ah, como que faz isso? Meu filho não entendeu. Então, a gente sabe que o currículo nosso ele é bem espiral, que você não aprendeu esse ano, vai ser retomado o ano que vem. Então, dependendo a matéria, ela é um pouco gradativa. E aí, às vezes, o pai assiste uma aula e fala, nossa, meu filho tem que saber isso daqui. Não, eu não gostei que o professor explicou assim. Então, a gente tem essa cobrança muito grande, né? Porque a gente não está ali só trabalhando com os alunos. Então, a gente vai montar uma prova baseada no que a gente espera que eles estão aprendendo, né? Então tem esse distanciamento dos alunos, aproximação dos pais, e às vezes na escola particular a gente dá ouvidos para esses pais, e é natural que faça isso, né? A gente tem que fazer, mas às vezes quer agradar todos e não consegue também, porque um fala, é muito tempo de tela. Aí você vai lá e fala, para a semana que vem vamos ser vídeos de 30 minutos. Aí o outro pai reclama, não, mas eu queria tantos números de aula, vocês não estão dando conforme o combinado, vai lá na semana que vem aumenta para 45. Então fica oscilando, porque são reclamações de todos os lados, e isso é muito difícil para a escola também, lidar com esse momento, com esse momento de cobrança, né? Vou reduzir a mensalidade, não está dando conteúdo, está dando, como que está dando? Então a gente tem essa dificuldade também, né? De agradar. Então a gente tem mais reuniões, os coordenadores estão mais presentes nesse processo, né? Porque é bacana que a gente tem esse acompanhamento também em relação à saúde mental dos professores, porque a gente está passando por um momento difícil, né? Às vezes um professor ou outro pode ficar doente também. Então a gente tem todo esse acompanhamento e essas mudanças que vão acontecendo que vão deixando a gente louco, assim, né? A gente vai a todo momento, uma informação, uma mudança de horário, bate alguma coisa. E alguém falou ali
com relação à internet, né? Às vezes a gente desativa as câmeras para dar uma aula síncrona, para diminuir essa banda, né? A gente tem programas que reduzem o tamanho máximo desses vídeos, então tem um handbrake que chama, você consegue deixar um vídeo de 200 mega em 50 mega, por exemplo, e aí você sobe para o Google Classroom mais fácil, né? Mais facilmente. Então, assim, a gente tem várias formas de lidar com essa situação, com esse improviso, né? Mas esse entendimento dos pais, né, dos professores, dos coordenadores, ele é bem complicado, ele está a todo momento se modificando, né? A gente tem tentando ter melhoras para atender o maior número possível de pessoas. Ok. Aí, Nilson, dentro do que você está falando agora, né, também estava tentando acompanhar aqui o pessoal que está participando aí. Uhum. Aí eu consegui catar aqui algumas coisas, mas tem total relação com isso que a gente já está falando aí, né? É a Bruna, eu esqueci o sobrenome dela agora, que ela no Instagram não usa o sobrenome, mas é a Bruna lá de Maracanaú, ela sabe quem é, né? Ela fala aí, ela é professora de matemática, é ex-aluna aqui da gente, e ela fala dessa questão do improviso, né? Que está tendo que improvisar bastante. Aí o Newton já falou que, bom, lá no contexto dele também está tendo que fazer isso também, né? É a professora Mazé, que é professora aqui do nosso curso também, né? Ela fez aqui também algumas perguntas, né? Ela pediu para que a gente falasse aí sobre as dificuldades, né? Quais as dificuldades que a gente vê aí com essa produção de vídeo por parte dos professores, e também pediu para que você falasse, né, sobre as contribuições, né, que a produção de vídeo pode ter, né? O Valdones também aí falou pedindo algumas dicas, né? Mas eu acho que isso vai ficar mais para o final, né? Como a gente acertado. A Karina também falou sobre... A Karina é nossa chefa, tá? A coordenadora aqui do nosso curso. Aí ela tá falando sobre essa questão de programas também, né? Dicas do que utilizar, mas aí a gente vai deixar para a última parte, né, Nilton? Mas então, a gente pode... sobre... tranquilo também. Não, pode falar. No café a conversa toma outro rumo, né? Bom, sobre o que a Mazé falou, né, das dificuldades, acho que o Newton já apontou bastante tudo isso, né? Mas tentando trazer aqui mais para o nosso contexto, né, já do ensino superior, eu percebo ainda que uma grande dificuldade, e aí é um assunto que se a gente entrar aí vai longe, né? Uma grande dificuldade, até comentei outros dias com os meninos, é que na nossa formação como professor de matemática, eu acho que falta ainda uma formação. Eu estava conversando com a Socorro, se ela estiver acompanhando ela vai confirmar. Que tem uma coisa que eu passei a invejar nos alunos da pedagogia, né? Que quem é da matemática, quem é mais antigão como eu, que fez curso de matemática, deve lembrar que havia um certo preconceito, né? Quando as disciplinas pedagógicas aí fazia um bico, né? Hoje alguns alunos ainda fazem, mas eu acredito que é mais por ver a gente fazendo isso aí torce o bico. Mas, como eu estava falando, tem uma coisa que eu invejo, que lá os meninos estudam filosofia, os meninos estudam sociologia, e a gente na matemática, a gente parece que tem assim parece que foi colocado sobre a gente uma regra que não, a gente tem que estudar matemática, a gente tem que fazer conta, a gente tem que ser bom em fazer conta, a gente tem que ser um grande técnico em matemática. E aí eu acho que é nisso que a gente... Tem muita coisa que a gente peca, é por essa falta, né? Tentando responder um pouco essa pergunta da Mazé. Aí eu vejo uma das fontes das dificuldades que a gente tem de entrar na produção de vídeo, não só na produção de vídeo, mas no uso de tecnologia em geral, né? A gente é muito preso ainda à escola a escola moderna, né? A escola lá do século XVIII e XIX. E a gente professor de matemática, né? Estou generalizando, mas a gente ainda não se deu conta que a gente já está na era digital, né? Os alunos de hoje, eles têm outras demandas, eles têm outras características que já não são mais as nossas, quando a gente era aluno, que já não eram mais as que os professores da gente tinham, né? Mas o modelo de escola, ele continua ainda... Tem até uma parábolazinha, uma piadinha, não sei, né? Que disseram que se congelasse um professor e um médico,
e descongelar 100 anos depois, que o professor saberia exatamente o que fazer. O médico ia estar perdido, né? Então, acho que isso retrata bem, assim, a nossa situação hoje. Então, ainda falta a gente enxergar a coisa no sentido macro, de perceber que os alunos são diferentes. Então, acho que vem daí a nossa dificuldade. A gente fica tentando encaixar uma coisa na outra, sendo que já não é mais possível, né? Quando a gente olha para um menino que está ali agarrado com o celular, aí a gente faz a avaliação daquela situação pela nossa formação, pela nossa vivência, né? Não, mas no meu tempo eu não ficava agarrado com o celular, eu prestava atenção na aula. Claro, no meu tempo não tinha celular, eu ia ficar agarrado como, né? Então, tem coisas de hoje que a gente precisa entender que são transformações que não tem mais volta. Eu, pelo menos, não consigo mais imaginar que vai chegar um tempo em que os celulares vão ser esquecidos, tal como o Orkut, por exemplo. Acho que isso não acontece mais, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa olhar para frente e talvez aí esteja uma das dificuldades, tem outras, claro, né? De os professores usarem tecnologias, né? Não só a questão de usar um data show, porque ali na verdade, a gente não está usando todo o potencial das tecnologias na educação. A gente está fazendo mais do mesmo, né? Só que com outra mídia. Bom, é isso. Aí, se você quiser falar também alguma coisa a respeito. Sim. Eu acho que assim, essa dificuldade que você falou, né, ela também ocorre, às vezes, por algumas barreiras institucionais, né? Às vezes a gente fica muito preso a um conteúdo, né? Às vezes tem lugares que você trabalha com blocos, que você tem que seguir aquele cronograma, você não pode sair fora, ou às vezes você faz uma atividade aberta e se algum pai reclamar, você tem um problema dentro da escola, porque meu filho tem que fazer um vídeo, que tem que ir na casa de não sei quem, né? Então, às vezes a gente tem esse tipo de barreira da instituição para a gente conseguir implementar esse trabalho de vídeos, né? No caso, né? Porque toma tempo, sim, ele sai da sala de aula, a gente tem que fazer uma dinâmica que a gente consiga, pelo menos, às vezes a gente acaba dando uma avaliação para contar como um trabalho e a gente conseguir inserir na nossa carga ali de trabalho, né? Que a gente tem que cumprir. Mas em relação a esse uso da tecnologia, né? Eu acho que isso daqui vem com a ideia dessas contribuições que você comentou que alguém pediu, né? Qual seria a contribuição? O vídeo, a gente vê que ele é uma mídia multimodal. Então, a gente consegue colocar diversos modos dentro dela. A gente consegue fazer um vídeo que faça o aluno pensar de uma forma diferente. Então, eu posso colocar uma animação gráfica, eu posso fazer fazer algum aplicativo, eu vou abrir um applet com o GeoGebra, onde ele está estudando algum comportamento de alguma função. Então, a gente consegue fazer com que ele trabalhe o pensamento, ele formar conjecturas de uma forma diferente do que se a gente estivesse só dando uma aula ali com a leitura, né? Então, acho que a gente tem que saber utilizar esse espaço para fazer ele pensar sobre uma atividade. Então, não necessariamente uma pergunta com uma resposta sim ou não, né? Igual a gente às vezes acha, matemática é só algo exato, a gente não pode pensar fora da casinha, né? Então a gente pode sim fazer os alunos pensarem, criar essas conjecturas próprias. Eu fiz uma atividade uma vez com um aplicativo de celular, onde saiu o resultado e eles começavam a verificar o padrão, por que aconteciam as coisas. Então tudo depende do uso que você faz. E o vídeo também. Então, ao mesmo tempo que você pode fazer um vídeo que a pessoa vá pensar sobre aquela situação, você também pode deixar que ele produza para você ver como ele se expressa, o que ele entendeu daquela situação por meio de um vídeo, né? Então, a gente vê que é diferente ele tentar falar pelo vídeo, ele tem que organizar a fala, ele tem que organizar um cenário, ele tem que organizar uma edição, então ele precisa passar aquela informação de forma que eu entenda. Então, o vídeo também é um potencial como devolutiva de resposta, não só do professor para o aluno, mas do aluno para o professor. Então, a gente pode pensar coisas dessa forma também, né? A Liana, assim, a contribuição que ele pode dar e dessas dificuldades, além da que você comentou, né? A gente sempre está em contínua formação, o professor, igual você falou, está se inventando a todo tempo, mas a gente também tem, às vezes, uma barreira que, às vezes, não vem só do professor, né? De construir conteúdo, de, às vezes, estar em mais de uma escola, ter toda a parte de planejamento, preencher negócio, isso, aquilo, e, às vezes,
atrapalha um pouco nesse processo para dar essa refinada, de estudar um pouco mais para levar. Então, às vezes, dá um curso de edição antes de produzir. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade para estar fazendo esse tipo de trabalho, né? E com relação assim a dicas, né? A gente tem várias questõezinhas que a gente pode comentar, né? É questão de iluminação, som, às vezes usar um microfone, né, para não ficar algo chiado, não pegar som externo. Então, às vezes, atitudes simples, né, melhoram a qualidade desses vídeos. E uma coisa legal que o Márcio sempre trabalha nos vídeos dele, que às vezes eu bati o olho e falei, esse daqui eu acho que é do Márcio. Porque a gente vê aquelas tomadas de câmera. Então, eu estou aqui falando com alguém. Aí tem uma câmera do meu lado, tem uma câmera de frente. Então, às vezes, só você inverter esse cenário, você já dá uma qualidade muito acima. Porque você vê a pessoa, você tem um dinamismo, um movimento no vídeo. Não fica aquele vídeo parado, todo mundo falando, um jogralzinho, né? Então, a gente consegue perceber que, às vezes, uma coisinha simples já dá um tom diferente. Ao mesmo tempo, você não precisa de muito recurso, né? Então, assim, tem gente que às vezes fala, eu não tenho um super editor, eu não tenho... Não, gente, olha, às vezes você não consegue colocar uma imagem, você usando o Movie Maker, você grava a tela, você corta, você faz a gambiarra que for que você consegue. Às vezes você não precisa de muito recurso, você precisa de ideia, de criatividade. Isso para edição também, não só para produção. Então, eu acho que assim, tem várias coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Falar devagar, não se movimentar muito. Se você errar, para, depois você volta a falar, para não ter que fazer um corte muito longo, né? Não deixar ir de um dia para o outro, porque você pode trocar de roupa, pode crescer o cabelo, a barba. Então, você tem que tomar alguns cuidados, assim, senão depois o vídeo desanda. Então, às vezes, são coisas simples, mas que fazem a diferença na produção, né? Até quando você vai ter esse cuidado com o público-alvo, para não ficar algo muito pesado, muito fácil. Então, tem várias dicas que a gente vai dando, assim, né? Enquanto jurados jurado e olhando para o festival, a gente gosta de vídeos também que tem começo, meio e fim. Às vezes tem vídeo que começa uma ideia matemática muito legal e se perde numa história e aí isso não fecha, né? Mas o que a matemática fez, como você aplicou, o que ela resolveu, o que você quer que eu pense, né? E alguns vídeos às vezes acabam com uma pergunta e você fica, cara, eu queria assistir a continuação. Então você tem que tentar aprender de alguma forma, né? Então isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, assistindo também, né? A gente não é especialista de cinema, né? Não trabalha com isso, mas a gente vai estudando sobre vídeos, vai assistindo e vai vendo o que as pessoas gostam, né? Que elementos que chamam a atenção quando alguém tá assistindo ou que está produzindo. E com relação a programas, tem vários aqui, ó. O próprio Movie Maker a gente faz muita coisa. Tem alguns que são livres, o DaVinci Resolve, ele é um pouco mais elaborado, mas ele é gratuito, né? O que todo mundo usa é o Adobe Premiere e o Sony Vegas, eles são os mais completos, mas se a gente não tiver um mínimo de instrução, a gente às vezes não consegue nem usar, porque é muita informação, né? A gente tem também próprios vídeos ensinando como que usa, né? Então, gasta um tempo, a gente consegue fazer, mas às vezes gasta um tempo que sai do nosso controle, então às vezes a gente parte para coisas mais fáceis. O ProShow, o Shotcut, tem alguns editores online, né? Eu tenho meu contato aí, vocês têm acesso, se alguém quiser me mandar a pergunta ou perguntar esse software, dicas, podem estar entrando em contato que eu mando uma listinha. Para o celular, quem tem iPad, né, ou o sistema da Apple, a gente tem o iMovie, que é muito simples. Desculpa te inter... Ah, tá, parece que deu uma travadinha aí. Aqui tá ok agora. Tá. E eu estava falando, por exemplo, o iMovie, né? É um editor muito tranquilo de se utilizar, né? E dá para fazer muita coisa. Então, para escolas que utilizam o iPad, né? Ou para quem tem um iPhone também, ele edita super bem. Quem já tem um Android, às vezes o KineMaster, o InShot, então tem vários aí. A gente tem que ir testando, né? E se pensar em comprar algum, ler, estudar um pouco ele, né? Porque não é barato. Alguns são licenças permanentes, outras são anualmente, uma assinatura anual, né? Então a gente tem que ficar pagando também.
Então, quem quiser aprender muito e for comprar algum deles, é bom que assista antes para ver a interface. Mas a gente tem vários que são gratuitos, dependendo do sistema operacional que você utiliza, que você pode estar fazendo. Alguns deixam, às vezes, uma marquinha d'água, né, como propaganda, ou às vezes te limita a exportar num certo formato, tem alguma limitação por conta de ser a versão gratuita. Mas a gente consegue utilizar vários tipos de softwares aí que auxiliam nesse processo. Então já emendei o gancho aqui, já foi falando um pouco de cada coisa, porque eu vi que estava dando tempo, aí às vezes o pessoal também acaba se enroscando aí, tem outras coisas para fazer e tal, então eu dei uma acelerada. Tem outras lives para assistir. Não, tranquilo. Ainda sobre essa questão das dicas aí que o pessoal levantou, né? Acho que é isso que o pessoal mais falado aí. Vou de trás para frente que o Newton foi, né? Com relação à edição, ele já falou aí, tem gente aqui pedindo para que o Newton mande essa lista depois, ele pode, se ele não se importar, ele vai me mandar pelo WhatsApp, eu posso divulgar aí para o pessoal em PDF, sim, ou até no storyzinho aqui no curso depois, aí a galera pega. Sobre o programa de edição, aqui lá na UVA, os meninos conseguem usar o Sony Vegas, né? Porque a gente comprou a licença e aí a gente pode usar lá nos computadores, né? Então, acaba que quem fica lá no LaVid mais próximo, né, fazendo as coisas, os meninos já têm uma certa intimidade com o Sony Vegas, né, e outros também que queiram, dependendo do tempo, se conciliar, eles conseguem lá pegar com o Sony Vegas, né. Como você falou, a grande vantagem é porque ele é muito completo, né. Você consegue fazer praticamente tudo que você imagina dentro do que é possível, claro, né. Mas essas outras dicas aí de programa, hoje em dia, para você fazer aulas nesse ritmo que vai, na verdade, talvez nem dê tempo pensar muito em edições elaboradas, né? Porque talvez você não tenha tempo para fazer isso. Então, meio que a gente já tem que produzir o vídeo antevendo a edição, né? A gente tem que, por exemplo, quem faz aulas gravando tela, né? Captura de tela. Então, por exemplo, quando eu faço esse tipo de vídeo, eu já vou fazendo, já pensando nos cortes. Porque se você tentar criar coisa demais, deixar para colocar coisa depois de ter gravado o vídeo, pode complicar, né? Então, uma outra dica é que quem trabalha fazendo aulas com slides, né, fazendo captura de tela, já tente ao máximo colocar as coisas nos slides, nas laudas, né, para evitar ao máximo deixar para edição. Então, isso é legal. Mas quem quiser trabalhar também com vídeos didáticos, para além de videoaulas, né, quem não quiser só gravar o quadro, ou gravar a mãozinha ali falando, a captura de tela, aí eu aconselho que assistam filmes. Acho muito importante que vocês tirem um tempinho, assim, assistam um filme, uma minissérie. Hoje Netflix está aí, YouTube também tem muita coisa legal, né, para que vocês percebam também as técnicas que são usadas no cinema, embora a gente não seja cineasta, nem é nossa pretensão, mas tem muita coisinha que tem nos filmes que dá pra gente repetir tranquilamente. Uma posição de câmera, né? Tipo, tem dois personagens conversando e a câmera focaliza os caras de baixo para cima. Então aqui dá qual é a impressão, qual é a mensagem que uma posição de câmera dessa quer passar. Aqui o cara que está lá em foco, ele é um grandão. E o contrário também, quando a câmera está de cima para baixo, focalizando a pessoa, ali quer passar a mensagem que ele é o menorzinho na conversa, né? Então, tem muita coisa. Estou só dando um exemplo aqui, não é nossa pretensão fazer um curso disso essa altura do campeonato, né? Mas, para quem se interessar, assim, assistir um filmes, minisséries, novelas também, e com esse olhar, assim, o que está sendo feito ali que eu poderia trazer para o meu vídeo, né? A questão do humor que o Newton também abordou antes é uma coisa também muito interessante, né? Prende muito a gente assistir um vídeo que a gente vê ali que tem algumas sacadas legais, algumas referências, ou mais aqui para o nosso âmbito, né? Piadas internas, né? Sei lá, no curso da matemática os meninos adoram fazer vídeo imitando professores, eles pensam que a gente não sabe que eles estão fazendo isso, aí a gente deixa o que a gente acha legal, mas eles pensam que a gente não está sabendo, né? Mas sim, isso é interessante também, né? Os locais também, né? Ter cuidado de local. Uma dificuldade que eu tinha, já voltando aí para uma coisa, quando a gente pedir para os meninos produzirem vídeos, aqui na região, Newton, Sobral é um polo de uma região, né? Não é o interior do Ceará, mas é polo de uma região.
E grande parte dos nossos estudantes, eles moram em cidades próximas a Sobral, e parte deles ainda moram em distritos dessas cidades, né, em sítios, em lugares assim bem afastados. Então, uma coisa que a gente vê bastante quando a gente pede para os meninos produzirem vídeo é som de bicho. Som de galinha, de boi, de motoqueiro, né? De bicho não, som de moto, né? De caminhão, às vezes. Aí os meninos ficam assim, professor, desculpa. Mas é a realidade aqui, né? Sim, sim. Então, é uma outra coisa também, que às vezes, se for possível evitar, né, escolher um horário, aí isso já acrescenta uma dificuldade, que às vezes o horário é meia-noite para você conseguir, quem mora assim numa rua que é barulhenta, né? Sim. Então tem uma série de dificuldades que a gente tem que ir tentando contornar de acordo com a situação de cada um, né, com a realidade de cada um. Aí passou aqui rapidamente, eu perdi aqui agora, que os meninos perguntando sobre chroma key, né? Aí já é uma coisa mais elaborada, né? Mais elaborada, Os meninos, Mas, aí já é mais... mas às vezes você colocar uma cartolina, sabe, um pano branco, você já dá uma ideia de um fundo infinito, você tampa alguma coisa, né? Então tem técnicas mais elaboradas, mas às vezes você consegue recortar um pedacinho ali que num cantinho de uma sala você deixa um outra cara, né, esse vídeo, né? Não fica um monte de objeto perdido, né? E a gente consegue. E isso que você falou, né? Do som, a gente tem que tentar diminuir o máximo o ruído na hora da gravação, porque para tirar barulho de edição é muito difícil, né? A gente pode até saber editar bem, mas apanha muito, assim, e não fica bom, né? A gente, igual você falou, tentar minimizar os cortes antes da gravação. Então eu sempre penso no roteirinho, primeiro eu falo isso, depois aquilo. Se for o caso, eu gravo um pedaço e paro, depois gravo outro e paro para juntar tudo. Mas tomando esse cuidado, se uma hora eu estou gravando de um equipamento ou de outro, porque senão salva em formato diferente, às vezes você tem problema também para na hora de jogar na edição. Então se você tiver com sistemas operacionais diferentes, né, às vezes os formatos não conversam e fica bem complicado, né? Então a gente tem várias coisas para tentar minimizar. E isso que você falou das aulas remotas é um problema que a gente passa também, né? Às vezes você vai falar, eu vou gravar uma videoaula no sábado, aí o vizinho começa a fazer um churrasco. E aí você tá ali, cara, você não consegue gravar, porque o cara tá escutando sertanejo, o cara tá escutando funk, o cara tá escutando, você vai fazer o quê, né? Você não vai gravar aquele momento. Então, às vezes você acaba deixando, vou gravar mais tarde, né? Porque é um horário que ninguém vai atrapalhar, né? E a gente às vezes tem que fazer isso mesmo, cara, porque atrapalha. Ou às vezes aqui, né? Eu moro próximo à avenida, então dependendo do horário, 18 horas é moto, aquelas motos com escapamento parece que tá caindo, né? Então, não tem o que você fazer. Mas durante a aula remota, paciência, né? Tem cachorro em casa ou dos vizinhos. A gente tenta minimizar, né? Mas tem coisas que não dependem nem da gente, né? Então... E aqui, se o professor deixar para gravar no domingo, Nilton, não sei se aí acontece isso também, mas aqui em Sobral provavelmente tem acontecido. Ainda tem outro agravante. Tem gente que está assistindo essas reprises de jogos e comemora como se estivesse vivendo aquilo pela primeira vez. Os caras soltam fogos, ficam no hino do time ali. Cara, é demais. O brasileiro, tudo, né, a NASA tá só perdendo. Quem está trabalhando em casa sabe como que isso atrapalha, né? Porque às vezes você fala, é um momento ali que é um momento de lazer, mas às vezes você deixou para aquele momento por achar que é mais tranquilo. E às vezes não é, né? E você atrasa uma certa programação. Então a gente sempre tem que andar um pouco antes do prazo ali, porque se der algum improviso, que, sei lá, cair a internet, se um dia cair um raio, queima o modem. E aí a gente já acontece, cara. Esses tempos atrás teve uma chuva que queimou tudo. Se fosse uma época que eu tinha uma aula no dia seguinte, você tem problemas técnicos, né? Então a gente tem que ficar aí controlando coisas que não dependem só de nós, né? Então por isso que às vezes tem coordenação que pede vídeo 3, 4 dias antes. O que eu acho meio que um absurdo, porque calma, né? Então a gente tem que ter um planejamento, sim, sempre postar uma semana anterior o conteúdo para ter uma organização, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de deixar para a última hora também acontecer um imprevisto. Então a gente acaba compreendendo, né? Uhum.
Só voltando aqui, Newton, um pouquinho mais sobre essa questão do chroma key, porque mais de uma pessoa falou. Assim, quem se interessa por usar chroma key mesmo, de vera, né, tem duas coisas, né? Aliás, tem várias coisas, não são só duas, não. Primeiro, a questão da cor do fundo, né? A cor adequada deve ser o verde ou o azul, mas não é qualquer tom de verde nem qualquer tom de azul. Tem um tom certo aí. E aí, tipo, você chega numa loja dessa que vende tecido, você pode até encontrar, mas você tem que ir sabendo exatamente o verde que você quer. Aqui a gente fez isso a primeira vez na marra e a gente gastou dinheiro à toa, não serviu o verde. Aí a gente foi atrás de saber direitinho, a gente conseguiu, a gente tem um fundo verde muito bom. Mas aí, por que a gente não consegue usar? Porque a gente não tem espaço e iluminação adequada. Para você usar um chroma key mesmo legal, você precisa ter uma sala ampla, que você ilumine esse fundo, independentemente da iluminação do motivo, né? Aí eu preciso de espaço entre a parede, entre a iluminação que vai para a parede e eu. Então eu preciso de uma sala longa. Coisa que a gente, por exemplo, não tem aqui na UVA, né? Lá o Lavide é um quarto de solteiro, praticamente. E a outra coisa é a iluminação, né? Você precisa ter uma iluminação que deixe o fundo verde, iluminado de maneira homogênea. E aí a outra coisa é ter um programa que consiga fazer esse recorte, né? Hoje parece que tem alguns aplicativos aí que estão até... Eu tenho visto alguns stories, algumas coisas aí do pessoal em paisagens aí, em lugares diversos aí parece que é um filtro aí que já faz isso, né? Mas não sei se dá para fazer com vídeo e não sei como é que isso funcionaria durante uma aula, né? Mas então, assim, se você quer mesmo fazer chroma key à vera, você tem que ver todos esses aspectos. E aí entra uma coisa, né? Exato, era o que eu ia falar. E aí entra uma coisa que às vezes não combina muito com o professor, né? Investimento e professor são duas palavras que às vezes dão ali uma certa tela azul, né? Para fazer aí uma referência ao chroma key. E aí você tem que ver isso. Mas, claro, tem gente que gosta disso e está disposto a gastar, né? Esses dias, eu acho que uns 3 ou 4 colegas nossos, professores aqui, ex-alunos da gente, me procuraram perguntando sobre mesa digitalizadora. Aí eu dei um toque, eu acho que vende na loja ali. A Ana não está assistindo, né? Senão eu ia fazer o merchan aqui da loja dela. Mas os caras vão lá e compram, os caras pagam R$800 numa mesa digitalizadora. Então, tem gente que gosta. Se você está disposto a gastar esse dinheiro, vai em frente, compra aí programa, licença direitinho, tá, para não usar nada pirata, né? Mas precisa de tempo. E aí eu não sei se... Aí eu já queria ver aqui contigo também, Nilton, que teve uma pessoa que perguntou aqui, né? Como é que a gente acha que vai ficar as coisas no pós-pandemia, né? Até que ponto essas aulas remotas vão ecoar depois desse pandemia, depois da pandemia, né? E aí eu acho que pode ter uma relação direta também com o quão disposto a gente está já agora em investir nessa estruturação dessas aulas remotas, né? Só pegando ali, voltando ao chroma key, é o que você falou, né? Às vezes a gente se esbarra muito nessa questão de financiamento, né? Às vezes a gente tem projetos de pesquisa e a gente não pode comprar alguns materiais quando sai uma verba, né? Então a gente tem que justificar. E tem lugares que às vezes consegue construir um estúdio para universidade, faculdade, né? E aí a gente tem esse problema, que às vezes o professor tira do bolso, fala, não, eu quero ter isso, quero ter aquilo, depois a gente dá um jeito de pagar, né? E faz alguns tipos de jogadas, ou às vezes de vender algum produto, até os alunos às vezes fazem rifa de alguma coisa, então cada um às vezes organiza de uma forma que consegue, né? Angariar algum tipo de fundo, porque às vezes você consegue comprar uma coisa com financiamento, mas não bate no edital o restante. Você compra uma impressora, mas você não compra um cartucho. Então, são bens de forma diferente. Então, a gente tem... E quando a gente pensa nisso no professor sala de aula, né, já é um investimento. Às vezes tem pessoas que não tinham um computador e agora precisam comprar um computador. Tinha gente que não tinha um celular bom, agora precisa de um celular bom. Tinha gente que teve que fazer um pacote diferente de internet. E aí você pega num momento que pode ter uma redução de salário e aí você termina de quebrar essa pessoa. Porque você fala, não, vou reduzir tua carga em 50% e
como que fica, né? Você vai ter que reinvestir na sua prática, ganhando menos e aí tem todo esse problema. Então, por isso que eu falo, a criatividade é o que a gente tem, a gente se vira como pode. Então, às vezes, não tem como fazer todo esse investimento agora, né? Porque caiu de repente. Mas, puxando esse gancho aí para as perspectivas futuras, né? O que eu tenho escutado, assim, dos lugares que eu trabalho, né? É que, provavelmente, vai voltar gradativa a escola, né? E eu vejo assim, talvez priorizar os pequenos para os pais trabalharem e o ensino médio para o vestibular. Assim, posso estar errado, tá? Eu estou pensando alto aqui, mas vai ser uma mescla de presencial e online. Eu acho que o online não vai sumir assim, que poder voltar. Eu acho que vai ser uma volta lenta e as pessoas vão retomando esse trabalho. Eu acho que vai ser um paralelo presencial online, porque, por exemplo, por agora, se uma escola abrir e tiver um caso de pessoa contaminada, ela vai ter que fechar. Então, como que vai ser esse controle, né? Como que a gente vai ter isso? A gente está vivendo um replay de outros países que abre uma escola e fecha porque tem um caso. Então, a gente ainda vai ter que ficar mais um período assim, até que tenha uma vacina e que essa vacina seja distribuída, né? Então, se ela demorar mais de um ano, a gente corre um risco de ter esse movimento ano que vem. Então, quem sabe, na época do calor não diminui um pouco, né? Ali e depois vai saber se isso volta, né? A gente tem pessoas que se recuperam depois que se contaminam de novo. Então, a gente está estudando muito esse vírus para saber como que ele passa, como que o organismo reage, né? Então a gente tem várias pesquisas, fala, tá na maçaneta, depois você lê uma, não fica muito na maçaneta, daqui a pouco você fala, ó, tem que usar uma máscara assim, não, a máscara tem que ter 3 camadas. Então a gente está a todo momento mudando isso daí, então enquanto a gente não entender isso, e se a gente tiver condição de segurar essa taxa, né, a gente vê alguns pesquisadores renomados falando sobre essa contaminação, né, falando que é preocupante, muita gente às vezes tentando mascarar, não, vamos voltar à atividade, está voltando. Então não pode ser uma coisa forçada. E a gente viu a última declaração, né, que 1/3 da população são alunos que pegam transporte público e tudo mais. Então a gente vê que vai ser uma volta lenta. Então não tem muito como prever, mas eu acho que provavelmente vai continuar por um certo período isso e a gente vai ter que ir se ajustando. Então, quem tem condição de investir devagar, vai montando um cantinho ali em casa, vai fazendo, eu acho que vai ser o diferencial. A gente tem iniciativas diferentes assim também, né, da rede pública do Estado de São Paulo. Eu não estou atuando na rede pública, então não sei falar com muita propriedade, mas eles estão utilizando até canais de TV, então alguns professores gravam, já tem materiais gravados, né? Eles estão reeditando alguns vídeos próximos do telecurso, alguns, outros mais direcionados, e os alunos assistem alguns e os professores trabalham com algumas plataformas com esses alunos. Então eles têm algumas coisas que são, digamos, maiores, que vêm de fora, né? E outras mais próximas do professor. E eles estão fazendo parcerias com empresas de telefonia, então algumas plataformas que eles têm acesso, eles não pagam para utilizá-la. Então você tem meio que um Wi-Fi gratuito, um 3G gratuito, para estar tendo conteúdo digital, com fins de estudo. Então a gente tem algumas parcerias que as redes estão criando. Então o Estado também está tendo uma iniciativa vendo que pode ser um problema voltar. E, ao meu ver, não está uma coisa ruim, assim, eles foram fazendo vários financiamentos. Só que eu não sei falar com propriedade porque eu não estou na rede estadual, né? A gente até tem, eu tenho amigos que trabalham lá, alguns são de escola integral, outros não. Então muda muito essa realidade, né, de coordenação, de lugar. Então o estado de São Paulo é muito, muito grande, assim, a gente tem que lidar com diferentes públicos, né? Igual você falou, às vezes uma pessoa da zona rural, como uma do centro de São Paulo. Como que vai ficar isso? Eles estão tentando criar medidas diferentes para atingir o máximo de pessoas. Mas esse retorno de o que está funcionando disso, a gente vai medir a longo prazo, né? Não vai resolver todos os problemas de imediato, né? Então, vamos ver como que vai ser esse período aí, né? E para o professor tem sido muito difícil.
Sobre esse período também pós-pandemia, né? Eu gostaria de falar um pouco aí, ainda respondendo o que o Ednardo falou. Não sei se mais gente perguntou isso, desculpa, gente, como eu falei lá no começo. Estou apanhando aqui porque a gente não tem equipe de produção, então é a gente aqui que está se virando com tudo. Aí desculpa que eu não consigo acompanhar tudo, nem tomar nota às vezes, mesmo no computador, vai sempre para o último comentário, eu vou e ele puxa, enfim. Eu acho o seguinte, a gente está numa situação, né, que a gente está precisando, nós professores, a gente precisa fazer coisas que a gente, no começo do ano, a gente não sonhava que ia ter que chegar nesse ponto, né? É diferente de você se preparar para uma situação que vai chegar e quando chegar lá, você, embora não esteja totalmente preparado, mas já teve algum ensaio, alguma coisa. Então, primeiro ponto, é uma situação totalmente atípica. Isso que o Newton falou também, né, essa questão do que pode abrir e depois fechar. Na França, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, mas lá já tentaram voltar, mas parece que um pouco mais de 70 escolas tiveram que fechar de novo, porque apareceram novos casos e tal. Então, esse avança, recua, deve ficar acontecendo. Eu sei que, para quem está em casa, principalmente para quem não é caseiro, no caso dos alunos do curso da gente, eles não são caseiros, né? Porque todo dia eles fazem uma viagem para ir para a faculdade, então eles acabam sendo seres viajantes, né? Parece que já é muito tempo, mas se a gente for pensar bem, é uma doença que está entre nós há 6 meses. Então, é por isso que tem esse monte de desencontro ainda que o Newton falou. Pode pegar na maçaneta, amanhã já não pode mais. No começo, não é para usar máscara. Máscara é só para quem estiver contaminado. Não, agora todo mundo tem que usar. O vírus, quem já pegou não pega mais. Não, pode pegar. Quem já ficou bom, transmite. Não transmite mais. Então, 6 meses, eu considero que ainda é pouco tempo para você desvendar um mistério tão grande, de uma coisa que não existia para a gente. Essa questão da vacina, que muito se fala, né? Todo dia sai notícia no jornal. Setembro alguém já vai ter a vacina. Outubro alguém já vai ter a vacina. Olha, eu fico sempre com o pé atrás pelo seguinte. A gente tá com 6 meses da doença e os testes não estão com essa acessibilidade toda. E talvez, eu posso estar sendo aqui terrivelmente ignorante, mas eu acho que talvez fazer testes, já que já está pronto, talvez fosse mais fácil de reproduzir do que uma vacina. Mas nem isso tem se conseguido isso. Vacina ficar pronta é uma coisa, vacina ser feita em larga escala é outra. Vacina chegar no posto de saúde aqui no interior do Ceará, bom. Então, eu concordo totalmente com o Nito. Eu acho que vai ser uma situação que a gente vai ter que conviver com ela, talvez até pelo ano que vem. Não quero ser aqui o seu mensageiro do caos, dizer que o Márcio falou que pronto, nada mais vai abrir esse ano. Não estou dizendo isso. A minha sensação de que essa incerteza ainda vai perdurar. Pode ser que a gente viva num cenário de incerteza e tenha que voltar para a sala de aula. Pode acontecer isso, né? Sim. Acho que aqui no Ceará, se eu não me engano, falaram aí que em julho estava previsto para voltar ao ensino médio, nas escolas particulares, se eu não me engano. Então a gente pode ter que continuar no ambiente de incerteza e ter que voltar. Mas para os meninos aí que estão interessados em como é que acha que vai ficar a questão também do ensino no pós-pandemia, pelo menos aqui no Ceará, tentem dar uma fuçada aí na internet, que a prefeitura de Juazeiro, eles adotaram lá uns 4 tipos de modelos para os diferentes níveis, né? Desde o pré-escolar até o ensino médio. Aliás, até o Fundamental 2, né? O ensino municipal. E lá, inclusive, isso que o Newton falou, aqui também está acontecendo. Lá eles têm uma TV da cidade, da prefeitura, TV Juazeiro, se eu não me engano, TV Padre Cícero, uma coisa assim, não lembro. Acho que é os 2 que estão operando junto, acho que é isso. E eles estão tendo também aulas pela TV, né? E aí quem é do Ceará pode até lembrar daquele nosso passado aí, não sei se alguém que está acompanhando chegou a ser um telealuno, né? Ia para a escola assistir aula pela televisão. Então, são movimentos que estão acontecendo aí por toda parte, né? As escolas particulares, como o Newton bem falou, estão com seus sistemas de aulas remotas e tudo mais. As escolas públicas, dependendo do lugar, pode ser que elas adotem isso também. Então, o que eu acho é que a gente vai ter um cenário aí que talvez caminhe para essa coisa meio híbrida, né? De ter atividades talvez presenciais, mas sem abandonar o remoto.
né? E eu acho que o remoto pode ser que não venha para ficar como regra, né? Como a única maneira dos meninos terem aula, mas eu acho que vai ser uma coisa que vai ser adotada, né? Esses dias eu estava lendo um artigo um artigo, e que o pesquisador dizia o seguinte, que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo onde a presença da gente vai ser uma coisa dispensável, em alguns casos. Então a gente tem que ficar atento também, enquanto professores, né, de como isso vai chegar na gente. Porque não é só a questão, hoje a gente pode ter aquela visão romântica, lá no fundo alguém pode ter aquela coisa. Não, mas talvez seja legal poder dar aula de casa, não vou economizar o combustível aqui da minha bis, né, não vou pegar esse solzão de Sobral. Mas cuidado que isso também pode ter outros desdobramentos, né? Redução de carga horária ou redução de salário, né? Então a gente tem que ficar atento para essas questões para não se deixar levar só pelo embalo do novo, do tecnológico. É muito massa dar aula pela internet, posso ficar aqui em casa, ok, mas a gente tem que ter cuidado. Queria só aqui sugerir a vocês, tem um livro aqui, eu sei que a gente que é professor de matemática, a gente não gosta de ler muito. É um livro da professora da Universidade no Rio de Janeiro, a Paula Sibilia, Redes ou Paredes, né? Isso daqui eu comecei a ler, tal, precisando para a tese, mas é um livro muito bom para quem é professor de matemática. Não precisa você estar fazendo doutorado, não. Mas para quem é professor, no geral, não precisa ser nem de matemática, né? E ela aborda essa questão, né? A escola que precisa de paredes para funcionar e o mundo que é das redes, né? E vem paredes como obstáculos. E como é que o professor tem condições de lidar, aquilo que eu falei mais cedo, né? Como é que a gente tem condições de lidar com esse aluno que não é mais o aluno que a gente foi, né? Se a gente se imagina como era o nosso comportamento em sala de aula, né? Onde um olhar do professor já dizia muita coisa para a gente, hoje em dia você olha para o aluno, você fala com o aluno, você cutuca o aluno e às vezes o aluno está com fone de ouvido e você lá ele não te escuta, né? Então é outro tipo de aluno. Então a gente precisa também estar atento a isso. No pós-pandemia, mais ainda, porque pode ser, como eu falei, que a gente tenha esse duplo, essa hibridização aí, né? De ter tanto no presencial quanto no online, no remoto. Então a gente precisa também estar atento a todas essas questões também. O Rogério está dizendo aqui que o 8º ano dele foi em 1994. Eita, mas tu é velho, ó. E o Rogério, pelo jeito, também trabalha com vídeos, né? Ele deu bastante dicas aí. O Rogério comentários. É bacana. É sempre bom a gente ter contato com as pessoas, né? E pedindo dicas. Às vezes a gente pode reaproveitar algum recurso que a gente usa e nunca parou para pensar, né? Então, às vezes a gente fala, mesa digitalizadora pode ser um recurso legal, mas dependendo do investimento que você faça, né, você pode comprar um outro equipamento que pode escrever na tela, né? Às vezes você tem um tablet e consegue com algum tipo de caneta escrever e gravar a tela. Então, é lógico, se tiver muita grana, pegar um top de linha que já vem com a canetinha, tudo, você consegue fazer mais fácil, mas às vezes a gente consegue em alguns outros equipamentos e aí a gente vai aprendendo aí. Mas é sempre bacana estar em contato. Às vezes algum amigo pergunta alguma coisa ou eu pergunto, como você faz tal coisa, como você usa isso, aquilo, e pensar fora da casinha também. Falar, eu vou gravar a tela para fazer isso, depois eu vou colocar, eu vou converter assim. Às vezes a gente perde mais tempo, mas faz. Às vezes é melhor do que ficar procurando muitos recursos, né? Mas essa mudança é uma coisa que a gente tem medo, sim. A gente já está vendo os impactos dela, né, na carreira do professor. Igual eu falei do Estado, por exemplo, né? A gente já tem muito tempo sem concurso do professor do Estado aqui de São Paulo. E a gente tem essa barreira, né? E quantos mais vão precisar nesse novo modelo, né? E também as escolas particulares também ficam com medo, porque agora o governo autorizou a mudança de matrícula online, né? Então as escolas estão perdendo também alunos. Então ninguém sabe muito bem o que está acontecendo e como que vai ser. Então a gente tem essa segurança enquanto nossa profissão também, né? A gente
tem que se readaptar e tem que mostrar o nosso trabalho. Eu acho que tem que valorizar o que a gente faz, porque reclamações a gente tem de todos os lados, né? Mas nem sempre o pessoal tem essa visão de o que a gente faz. Pode, às vezes, não parecer um excelente trabalho, mas às vezes tomou muito mais tempo do que um trabalho ótimo por quem já faz, né? Então, a gente tem que saber lidar com esse momento com uma certa delicadeza, né? A Karina está ajudando aqui, né? Ela está falando que o decreto para as escolas foi estendido até 31 de julho, aqui no Ceará, né? Pelo menos. Acho que para todas as escolas, no caso, não sei. Beleza. Bom, gente, a gente já está com 1h30 aqui. Newton aí, não sei se... A gente aqui, se vocês forem para casa, a gente fica conversando. Aqui a noite todinha, não tem problema, não. Mas só aí, não sei se alguém... né? Tem que terminar. Exato, só para não ficar assim. Às vezes alguém quiser falar alguma coisa, né? Algum comentário. Eu já coloquei meu e-mail aí também, se alguém quiser mandar alguma coisa, a gente pode estar estendendo essa conversa. Ou pelo Instagram, fiquem à vontade aí para nos procurar, né? A gente sempre vai estar aqui trabalhando com isso. Pode abrir um outro momento para alguma outra temática também, mas só para não ficar cansativo também. Todo mundo, eu acho que quem é professor aí tem que ainda gravar e editar umas aulas. Amanhã tem batente. Tem batente em casa, mas tem batente, né? Mas tem. Então, se alguém tiver alguma pergunta aí agora. Agradeço a participação de todo mundo. Até teve gente que saiu aí e falou, vou ter que sair, mas valeu pela conversa. Então, legal. Gostei muito aqui da participação. Depois que o Márcio deu a dica, eu abri meu computador ali no canto e fiquei olhando também. Mas eu não sabia se dava para fazer isso, porque a câmera estava ligada. Eu falei, vai que dá alguma interferência. O Instagram, não sei utilizá-lo muito bem, assim. Essas lives, essas coisas eu até acompanho, mas a gente tem uma interface muito diferente do computador para o celular, né? Fosse muito melhor se tudo que funciona no celular funcionasse no computador para o Instagram. Né? Eu procurei ainda ver se tinha alguma gambiarra, mas só dava para fazer sozinho. Compartilhado não encontrei como. Beleza. Então, eu agradecer aqui a todo mundo que ficou aí com a gente até agora, né? E agradecer imensamente o Newton aí, né? Que rojão de preparar a aula, como ele bem contou aí pra gente, mas abriu aí esse tempo aí pra gente aqui. Eu sei que se desse ficava mais, né? A gente ficava também. Então, mas só agradecer imensamente. Eu agradeço o convite, né? Se uma hora tiver disponível alguma outra coisa, a gente pode estar conversando, que seja ou a gente batendo um papo, ou às vezes algum outro assunto aí com o pessoal, né? A gente viu vários professores que trabalham com isso também, então você pode estar divulgando também se alguém estiver fazendo algum tipo de iniciativa dessa, né? A gente viu aí pessoas experts em trabalhar com vídeos, produção, edição. A gente foi mais um bate-papo aqui, não foi nada muito aplicado, né, em termos de como gravar, como editar, mas a gente deu alguns nomes aí, eu acho que cabe a cada um tentar usar o que é mais amigável, né? E é isso, só tenho a agradecer aí pelo convite, a participação de todo mundo aí, 1h30, né? Nós não estamos longe aqui das duplas sertanejas, né? Mas 43 pessoas até o fim, eu acho que isso é muito bacana. Sem a gente oferecer nada. Então. Mas brigadão, pessoal. Continuem aí se cuidando, né? Façam suas doações, né? Eu acho que a gente tem que fortalecer o comércio local, né? Várias pessoas aí passando necessidades, aí sindicatos fazendo arrecadações, a gente tem vários trabalhos bacanas nesse momento difícil, né? E torcer aí pela melhora e a continuidade aí do nosso trabalho e que todo mundo fique bem nesse momento aí. Tá, joia. Então pronto, Newton. Agradeço mais uma vez. Valeu. Muito obrigado mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado também. Newton deixou os contatos dele aí. Tá no Instagram também. Vocês podem tentar lá segui-lo. Quem ainda não segue o perfil da Matemática, por favor, vá lá seguir. A gente está perto dos 1000 seguidores aí. A Bruna estava acompanhando aí. Não sei se já passou. Aliás, não sei se chegou, né? Passar, tô com muita esperançoso. Tem que divulgar. E aí eu vou falar também depois que você gravou os vídeos aí, se a gente puder disponibilizar no canal do GPM também do nosso YouTube. Claro.
Aí a gente pega Aham, também e vai criando esse repertório aí, a gente vai expandindo esse claro. trabalho com vídeos aí. Beleza, tranquilo. E aí Tá já joia, vou te então. deixar na saia justa aqui, já vou te deixar um convite aí para tu não ter como dizer não. A gente tem o Facebook do Lavide, né? E aí a gente Uhum. pode tentar aí qualquer dia fazer uma live por lá pelo Facebook, né? Sim, Experimentar sim. aí Sim, outras e uma plataformas. hora você precisar de uma dica lá, o nosso técnico do GPM, o Lima, o Marcelo, eles estão fazendo já no YouTube. Então fizeram uma Joia. transmissão aí É. do Marcelo com o Aham, pessoal da Autêntica, muito bacana. Então, mas aham. é assim, a gente tem que ir aprendendo e às vezes ter algum técnico por trás disso ajuda muito, né? Porque a gente vai aprender Beleza. essas interfaces tentando É, atingir mais gente, né? exatamente. Mas é Então isso tá aí. joia, pessoal. Valeu, Newton. Um grande Obrigado. abraço. Pessoal que estava Ah, até agora, boa noite. Até boa logo. noite. Até mais. Tchau, tchau.